Então, vamos às frases de fixação. Distinga nos seguintes exemplos os predicativos do sujeito e os predicativos do objeto, pondo dentro dos parênteses sujeito ou objeto. Então, vamos treinar com essas frases aí. Vamos lá? Primeira frase. O pobrezinho arquejava cansado. E aí, há predicativo nessa frase? Vamos ver se há predicativo? Bom, cansado. Cansado é o quê? Cansado é o quê na classe gramatical? Qual é a classe gramatical de cansado? Cansado é adjetivo na classe. Adriana, por que cansado não é advérbio mesmo, hein? Porque pode variar. Os pobrezinhos cansados. Ah, tá bom, entendi. Beleza. Então, é um adjetivo na classe e na função ele se refere a quê? Ora, ao sujeito. Adjetivo na função de predicativo do sujeito. 2. Mostrava-se Antônio Vieira... Ah, só uma coisinha, voltando à frase 1, só para treinar mais um pouquinho com você. O arquejar não é verbo de ligação, você viu? Eu tenho aqui um predicativo do sujeito e o verbo não é de ligação, o verbo é de ação, né? É um verbo intransitivo, quem arqueja, arqueja. Tá, frase 2. Mostrava-se Antônio Vieira assíduo e fervoroso nos estudos. Tá bom. Essa frase tá na ordem direta? Tá na ordem direta? A primeira coisa que você faz é colocar na ordem direta. Quem é que se mostrava? Quem é que se mostrava? Antônio Vieira. Antônio Vieira é o sujeito, né? Antônio Vieira é que se mostrava, sujeito. Beleza. Antônio Vieira mostrava-se assíduo e fervoroso nos estudos. Assíduo e fervoroso, então, quando eu coloco essa frase na ordem, eu percebo que Antônio Vieira, que é o sujeito, é que está recebendo, ó, assíduo e fervoroso são adjetivos na classe gramatical e que se referem ao sujeito. O Antônio Vieira, ele é que se mostrava assíduo e fervoroso. Cuidado que o mostrar aí, ele tem um sentido de parecer. Cuidado, porque aqui nós temos um verbo que está indicando estado. Não é no sentido de mostrar, olha, eu estou mostrando, olha, eu estou me mostrando, ó, vou me mostrar. Não. Esse aí, esse mostrar-se aí, ele está com o sentido de parecer. Ele parecia assíduo. É um verbo de aparência, ele é um verbo de ligação. Cuidado para não achar que verbo de ligação é só aquele verbo que você decorou lá na lista da escola. Ser, estar, ficar, parecer, andar, viver, continuar. Até porque eu já falei isso aqui para você. Eu já falei sobre isso. Aquela lista de verbos de ligação, ela, lá na escola, a lista vinha com reticências. Ou seja, qualquer verbo que indique estado vai ser naquele contexto de ligação, tá bom? Então, é como se eu dissesse assim, o Antônio Vieira, ele parecia assíduo e fervoroso. Então, eu tenho aqui um verbo que indica estado, tá bom? Assíduo e fervoroso se referem ao sujeito, na função de predicativo do sujeito. Estou fazendo a análise da frase toda para você. As coisas que eu não estou classificando é porque você ainda não aprendeu, tá bem? 3. Quem me servirá de advogado diante deste juiz? Então, vamos lá. Ó, você vai ter que achar aí predicativo. Ó, são só 7 frases, mas o negócio não é tão fácil não, porque você tem que achar. Eu não sublinhei nada para você, você tem que achar. O que pode ser predicativo nessa frase? Primeiro você procura aquilo que possa ter perfil de predicativo, para depois você dizer se é sujeito ou objeto, tá bom?
Quem me servirá de advogado diante deste juiz? Pronto, achei. Advogado. Advogado é o que na classe gramatical? O advogado. Advogado é substantivo, tá? É substantivo na classe. Tá bom. E é o que na função? Bom, ele pode ser um predicativo? Pode, porque ele está lá no predicado. Tá bom, Adriana, eu me enrolei. Qual é o sujeito dessa frase? Vambora? Quando você se enrolar, você deve estar aí se enrolando, pergunte pelo sujeito. Adriana, cadê o verbo? Pronto, o verbo está aqui, ó. Adriana, eu estou enrolado. Claro, essa frase ela é diferente, né? Ó, vou mudar de cor para você aqui, ó. Essa frase é diferente. Ela demanda um pouquinho mais de raciocínio. Achei o verbo. Servirá. Pronto. No desespero, sempre vá ao verbo. Repita comigo. No desespero, vá ao verbo. No desespero, vá ao verbo. Depois, pergunte pelo sujeito. Cadê o sujeito? Quem? Quem servirá? Então, quem é sujeito, o servirá é verbo. Tá bom. Já estou começando a organizar a frase. Quem servirá? Beleza. Servirá a quem? A mim. Esse meu objeto indireto. Servirá ao menino. Tá bom. Beleza. Então, agora eu preciso colocar a seta do advogado. Advogado se refere a que palavra? Advogado se refere a me? Sou eu que vou ser advogado? Não. Advogado se refere a quem? Então, olha que top essa frase. Eu tenho um substantivo que está no predicado. Você sabe que predicado é tudo menos o sujeito, né? Vou colocar aqui roxo. Vou usar o roxo aqui para marcar para você o predicado, caso você tenha se enrolado nessa frase. Ó, predicado é tudo isso, ó. Né? Ó, tirando o sujeito, o que sobra é o predicado. Tá bom? Adriana, por que você está fazendo isso? Para te mostrar que predicativo vem sempre no predicado, tá bom? Tá, então beleza, ó. Então volte aqui comigo. Advogado, que é um substantivo que se refere ao sujeito e vem no predicado, então ele é. Tá aí o conceito de predicativo do sujeito. Tá bom? Tranquilo? Predicativo do sujeito. Vem no predicado e se refere ao sujeito. Show! Você fez análise aí de um monte de coisa, você já está sabendo fazer análise sintática. Frase 4. 4. A cidade parecia uma mansão de doidos. Tá bom. O que tem cara aí de predicativo? O que pode ser predicativo nessa frase? O que tem perfil de predicativo? Uma mansão de doidos, né? Pare para pensar. Uma mansão de doidos está no predicado. Cadê o predicado? Aí, se você se enrolar de novo, ó, o predicado é tudo menos o sujeito, lembra? Então, ó, isso aqui é o sujeito. Tirando o sujeito, o que sobra é o predicado. Tá bom. Então, ó, vem no predicado e se refere ao sujeito. Tá bom? Então, ele é o quê? Predicativo do sujeito. Tá bom. Adriana, por que você colocou essa frase? Ah, rapidinho, ó. Parecer é verbo de ligação, né? Porque é o verbo de estado, estado aparente, né? Tá, então vem comigo. Adri, por que você colocou essa frase tão fácil? É uma frase mais tranquila, né? Porque você nem precisou colocar na ordem direta e tal. Sabe por que eu coloquei? Porque eu já quero que você tenha visão de análise sintática. Análise sintática é isso aí que você está fazendo, ó. Você viu que o predicativo, ele era aquele pacote todo, uma mansão de doidos? É o que nós chamamos de sintagma. O predicativo é esse sintagma, é essa expressão. Dentro isso vai acontecer direto, ó. Às vezes você está lá resolvendo a questão, aí você vê um objeto direto grande. O objeto direto grande ficou estranho, né? Mas entende? Você vê uma expressão grande que é um objeto direto.
Aí você olha para aquela expressão, você fala, nossa, tudo isso é o objeto direto? É, porque dentro dessas expressões, dentro desses sintagmas, dessas expressões sintáticas, você pode ter o núcleo, você vai sempre tirar o núcleo, e ao redor do núcleo é o que você vai aprender a seguir. Haverá adjuntos adnominais, complementos nominais. Então, não estranhe, esse é o recado que eu quero te dar com a frase 4. Não estranhe, ao olhar para a expressão nominal, não estranhe você falar assim, um predicativo é esse pacote todo? É, porque você tem ali o núcleo, e aí se você quiser brincar depois, ainda não dá, porque não dá para fazer análise de tudo, que eu ainda não terminei, eu tenho que ainda te ensinar o adjunto adnominal, que vai vir já já. Mas você entendeu? Dentro desse sintagma, desse pacote que é o predicativo, então isso tudo é o predicativo, uma mansão de doidos é o predicativo do sujeito. E aí você poderia também ter destacado só um núcleo, ó, mansão. Mansão é o núcleo. Então, você pode tanto destacar a expressão toda, porque essa é uma dúvida muito comum dos alunos. Os alunos falam, Adriana, o predicativo é só mansão ou é tudo? É tudo. Mas você pode destacar só um núcleo. E aí, vem comigo, ó, mansão na classe gramatical é o quê? Mansão. Mansão é substantivo na classe, a mansão. E na função é núcleo do predicativo do sujeito. Tá bom? Próxima frase, frase 5. Na frase 5, coloque na ordem, já está na ordem, ó, eu, sujeito. Encontrei José abatido pelo golpe traiçoeiro. Tirando o sujeito, lembra que nós estudamos isso na aula passada? Extraindo-se o sujeito, o que sobra é o predicado. Então, vamos embora destacar o predicado? Ó, o predicado é toda a frase. Já que o sujeito é elíptico, oculto, o predicado é a frase toda. Tá bom. Agora, eu preciso achar alguma coisa que tenha cara de predicativo. E aí? O que pode ter perfil de predicativo aí? Abatido. Pronto. Abatido é o que na classe gramatical? Adjetivo. Tá, é adjetivo na classe e na função sintática ele é o quê? Bom, função sintática, você está aprendendo comigo, é seta, é relacionar os termos, ó. Abatido manda seta para quem? Eu ou José? José. José abatido. Tá bom, pronto. José é o quê? Bom, quem encontra, encontra o menino, encontra alguém, verbo transitivo direto. José é objeto direto, então esse adjetivo que vem no predicado e se refere ao objeto é predicativo do objeto. Próxima. Chamaram traidor o nosso amigo. Qual é o sujeito? Lembra? Quando o verbo vem na terceira pessoa do plural, sem sujeito expresso no contexto, qual é o nome desse sujeito? Sujeito é indeterminado. Tá bom. O predicado é tudo menos o sujeito. Tá, eu vou extrair o sujeito, então o predicado é toda a frase, porque o sujeito não aparece. Isso é o predicado. Tá, beleza. Vamos lá. Agora eu pergunto, o que tem perfil de predicativo aí? O que pode ter perfil? Traidor. Tá bom? Tá, beleza. Traidor refere-se a quem? Tá, não ao sujeito. O sujeito é indeterminado, eles, elas, né? Na verdade, traidor aí se refere a amigo. Amigo é o quê? Quem chama alguém. O nosso amigo, objeto direto. Tá bom, então, traidor é um adjetivo na classe. Traidor pode ser substantivo? Pode, ele pode ser substantivado. O traidor. Mas aqui está adjetivando, né? Então tá. Então ele é um adjetivo na classe que se refere ao objeto, predicativo do objeto. Próxima.
Elegemos o professor diretor do Grêmio. Lá, o outro vai ficar assim, quem elege, elege alguém, alguma coisa. Vai ficar assim, quem elege, elege alguém, alguma coisa, sei lá, direto, direto. Não, você não. Presta atenção, ó. Elegemos. Bom, primeiro, o predicado é toda a frase. Vamos embora destacar o predicado? O predicado é toda a frase. Por que que o predicado é toda a frase? Porque, tirando o sujeito, que sobra é o predicado. Qual é o sujeito? Lembra? Quando o verbo vem na primeira pessoa do plural. Não esqueça isso. Isso a gente viu na aula passada, mas eu coloco aqui porque, ó, vou colocar aqui, ó, verbo. Se o verbo vem na primeira pessoa do plural ou na primeira pessoa do singular, ó, nós, eu, e ele não aparece, se o sujeito não aparece, mas o verbo está na primeira pessoa do plural ou do singular, lembra o que que é isso? O sujeito é indeterminado, Adri? Não, o sujeito é elíptico. Indeterminado é se ele vem na terceira pessoa do plural, lembra? Tá com tudo isso aí fresquinho, né? Então, ó, na terceira do plural é indeterminado, mas na primeira do plural ou na primeira do singular, se o sujeito não vem expresso, ele é elíptico, é o oculto. Tá, beleza. Então, o sujeito aqui é o sujeito elíptico. Tá. Tirando o sujeito, que sobra é o predicado. Tá bom. Tá bem. O que que pode ser aí predicativo? Achei. Ó, diretor. Diretor não está se referindo a o professor? O professor não é objeto direto. Então, diretor é o predicativo do objeto. Você pode dizer assim, ó, você tem duas opções. Você pode dizer que o predicativo do objeto é tudo isso, ou você pode destacar só um núcleo. Tanto faz, tá bom? O núcleo é diretor. Então, diretor é um substantivo na classe, o diretor, na função de núcleo do predicativo do objeto. Entendeu? E aí é o que você está começando a entender da análise sintática. O predicativo é esse sintagma, diretor do Grêmio. E aí, dentro desse sintagma, eu posso extrair o núcleo, e aí o que vai sobrar será do Grêmio, que é o adjunto adnominal. Entendeu? Porque é assim, dentro dessas expressões, dentro do sujeito, dentro do objeto, dentro do predicativo, você pode extrair um núcleo e ao redor desse núcleo haverá esses termos acessórios ou complementares, pode ser um adjunto adnominal, um complemento nominal, coisa que você ainda vai ver aqui comigo no curso. Você entendeu? Tá bom? Para fechar essa aula, eu termino com uma frase que vai também mudar um pouquinho um conceito que porventura talvez você já tenha, mas que precisa ser ampliado. Cuidado, cuidado com o seguinte. Gosto de você alegre. Gosto de você alegre. Nessa frase, alegre é o quê? Bom, alegre é adjetivo, né? Porque qualifica você. Adjetivo que vem no predicado, sim, e se refere ao você. Você é o quê? Bom, você é objeto indireto. Quem gosta, gosta de alguém. Tá bom. Então, alegre é adjetivo que vem no predicado e se refere ao objeto, que nesse caso não é direto, é indireto. Então, cuidado. Não é tão comum, mas pode haver também predicativo do objeto. Não só direto, mas também indireto. Você tem aí um exemplo de adjetivo na função de predicativo do objeto indireto, tá bom?
Tudo bem? O que você aprendeu nessa aula? Você aprendeu um monte de coisa. Você aprendeu que predicativo é termo que vem no predicado. Organize sua mente comigo. Acabou. Vem, ó. Predicativo é termo que vem no predicado. Tá. Sempre no predicado. Então, tem que saber achar predicado. Predicado é tudo menos o sujeito. Às vezes o predicado pode ser a frase toda, porque o sujeito pode estar oculto, pode ser indeterminado. Tá bom. Predicativo vem sempre no predicado. Indica um atributo, uma característica ao sujeito, predicativo do sujeito, ou ao objeto. Aprendeu também que o predicativo pode ser um predicativo do objeto direto ou até do objeto indireto. Dria, será que eu vou precisar dizer isso tudo, predicativo do objeto indireto? Depende da questão. No geral, as bancas falam simplesmente predicativo do objeto e tá bom demais. Tá certo? Entendeu? No próximo bloco, muito mais curso aqui com você. Já volto então.